E vamos agora com a nossa repórter Neila Guimarães, que está no Congresso e traz os bastidores desse caso. Boa tarde, Neila. Como é que está o clima aí com essa denúncia envolvendo o ministro Juscelino Filho? Oi, Rafa, muito boa tarde a você, boa tarde a todos. É aquele famoso clima de sabonete, tá? Ninguém quer falar sobre o assunto, até porque até poucos minutos atrás, nem o próprio Juscelino Filho tinha falado sobre isso. Ele acabou divulgando uma nota agora há pouco, que já eu conto para vocês, mas até então, Palácio do Planalto, a pasta, o Ministério não quis se manifestar e também Juscelino Filho até então não tinha se manifestado. Aqui no Congresso, os senadores e os deputados estão reunidos para algumas pautas muito específicas. Aqui no Senado, especificamente, a Comissão de Constituição e Justiça está debatendo agora a questão da aprovação dos cassinos aqui no país. Inclusive, está um grande bate-boca ali, uma grande discussão. Isso porque, de acordo com alguns parlamentares, principalmente da base evangélica, Rafa, esse relatório do próprio relator que está relatando então esse caso aqui na CCJ, ele teria eximido alguns pontos importantes dessa proposta. Por exemplo, a taxa de alcoolemia, a quantidade de álcool que a pessoa pode consumir dentro dos cassinos, quantidade de dinheiro que pode ser gasto. Então, a bancada evangélica batendo forte, dizendo que ao invés de empregos, a gente vai ter empresas internacionais dominando cassinos, dominando jogos de azar aqui no Brasil. A discussão continua aqui na Comissão de Constituição e Justiça e lá na Câmara eles estão conversando na Comissão de Educação. O ministro da Educação, Camilo Santana, está por aqui, está ali na Câmara dos Deputados. A comissão está lotada, a gente não conseguiu nem entrar para ver como é que está, inclusive muitas pessoas se manifestando a respeito da greve dos professores, também sobre as obras paradas e como é que vai ficar daqui para frente. Isso porque o presidente Lula estava bastante reticente em falar sobre esse assunto. O ministro está lá dando seus esclarecimentos, claro, qualquer novidade depois a gente vem falar sobre isso. Mas eu contei tudo isso para quê? Para dizer para vocês que os parlamentares estão dedicados nessas duas pautas hoje. A gente até tentou conversar com eles aqui um pouquinho sobre esse assunto Juscelino Filho, mas ninguém quis falar. Deram uma sabonetada aí, como a gente quis dizer, uma escorregada, como a gente gosta de falar. Bom, o ministro Juscelino Filho divulgou uma nota agora há pouco, dizendo que esse caso específico de investigação investiga muito além dessa possível investigação aí da questão das obras das estradas lá em Vitorino Freire, mas também investiga a vida dele. Ele disse que a vida dele já foi toda mexida por conta disso, inclusive a vida pessoal, a vida familiar, e nesse inquérito que vem desde o ano passado. Na verdade, não é nem um inquérito, é uma investigação. Agora a Polícia Federal abre esse inquérito desse assunto que já corria lá no Supremo Tribunal Federal, viu? Assunto que estava na relatoria do ministro Barroso, passou para a ministra Rosa Weber, que se aposentou, e agora caiu no colo de Flávio Dino. Flávio Dino, que era um ministro colega aqui de Esplanada, de Juscelino Filho, disse à época, antes de tomar posse no Supremo Tribunal Federal, que se esse caso chegasse às mãos dele, ele inclusive teria a prerrogativa de sair desse caso, de não julgar esse caso, de se considerar, então, impedido de julgar essa ação específica. Vamos ver como é que isso vai ser lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu tentei contato com o advogado do ministro, também não consegui falar com ele, mas a nota do ministro foi bem clara. Ele disse sim que está sendo vítima de uma perseguição, que esse caso aconteceu na época que ele era parlamentar e não enquanto ministro, e que parlamentares têm a prerrogativa de destinar as emendas como eles querem, e que depois disso, quem executa o projeto e quem fiscaliza o projeto não é mais o parlamentar. Aí já é o Poder Executivo e também os poderes também que fiscalizam, que ele estaria eximido dessa parte, que a parte dele seria apenas indicar os valores para essas obras. O ministro disse que vai, claro, prestar todos os esclarecimentos e lembrou que no mês passado, ele prestou um depoimento à Polícia Federal sobre esse assunto, depoimento que durou pouco mais de 15 minutos, isso porque os advogados dele já pediram ali para suspender o depoimento no início, dizendo que a PF já estava fazendo perguntas que iriam além desse caso específico, perguntas relacionadas à cidade de Vitorino Freire, qual é a relação dele com Vitorino Freire, que estaria além do caso específico. Então, ele prestou um depoimento no mês passado à Polícia Federal sobre este caso. A gente continua acompanhando, claro, tudo sobre isso. O ministro que está aí indignado, dizendo que não tem culpa no cartório. Claro, a gente continua acompanhando, até porque, de acordo com essa investigação, 7,5 bilhões de reais foram destinados para essa obra de pavimentação de ruas lá em Vitorino Freire, que beneficiariam várias propriedades do ministro e da família dele. Ele diz que essa obra vai beneficiar cerca de 11 povoados que estão ali em volta, então tá aí a justificativa do ministro.
Vamos ver como é que isso vai decorrer lá na pasta e no presidente Lula. Isso porque não está uma semana nada boa para o presidente Lula, para o governo do presidente Lula, que ontem já teve aquela questão do leilão de arroz que teve que ser anulado por mais um escândalo lá dentro do Ministério da Agricultura. Teve secretário, então, que acabou pedindo demissão. Neri Geller pediu demissão quase que forçada, claro, por conta disso. Então, mais um escândalo nessa semana para o governo Lula. Continuamos acompanhando, Rafa.